Pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar sobre manejo e monitorização do choque. Meu nome é Carlos Rafael, eu sou clínico e médico intensivista e estou há quase 20 anos trabalhando em hospitais, CTIs, pronto-socorros, até SAMU. E gostaria de compartilhar minha experiência com vocês nessa parte de manejo e diagnóstico de choque, tá? Lembrando que choque é caracterizado por uma falência circulatória com risco à vida, gerando um estado de hipóxia celular e tecidual, principalmente devido à oferta reduzida do oxigênio. Imaginem que, por algum motivo, a circulação, o sangue, principalmente o oxigênio, não vai chegar nos tecidos de forma adequada, levando a um sofrimento celular que vai gerar certamente uma disfunção orgânica. Outros dois mecanismos e fisiopatologia do choque é pelo aumento de consumo de oxigênio e pela utilização inadequada de oxigênio, por exemplo, como intoxicação por cianeto. Embora essas duas últimas formas, aumento do consumo e a utilização inadequada do oxigênio, são menos comuns na prática clínica, mas a oferta reduzida de oxigênio, principalmente por uma má perfusão tecidual, é o que mais acontece na nossa prática diária. Continuando, os efeitos do choque são inicialmente reversíveis. Lembre-se sempre disso. A gente tem uma janela de tempo, uma janela de oportunidade, que é claro que é variável de paciente para paciente, de doença para doença, mas ela é sempre curta e a gente tem que lutar contra esse tempo, tá? Lutar contra o tempo e estabilizar o paciente o mais rápido possível, fazer o diagnóstico da causa do choque e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Lembre-se que o choque é inicialmente reversível, tá? Mas se depois de algumas horas, claro que variável, como eu disse, conforme o paciente, mas sempre em um espaço curto, horas no máximo, o paciente vai evoluir para um estado irreversível, que vai gerar uma síndrome da disfunção múltipla de órgãos, e certamente a maioria deles vai evoluir com óbito, tá? Então lembrem-se nessa janela de tempo que a gente tem, que é curta, para estabilizar e começar o diagnóstico da doença que gerou o choque. Então, como é que a gente começa? Todo paciente chocado, ou que a gente suspeita que está chocado, vocês vão fazer o ABCDE, tá? Que é deixar a via aérea patente, melhorar a parte respiratória, hemodinâmica, inclusive neurológica, o melhor possível. Então, faça o ABCDE. Vai fazer uma reposição volêmica, um teste de reposição volêmica. Se o paciente melhorar, responder, ótimo. Você vai continuar fazendo reposição volêmica até continuar a estabilização. E se ele não responder, partir para o uso de vasopressores e ou inotrópicos, tá? E rapidamente, você tem que fazer o diagnóstico da causa do choque e iniciar o tratamento. Não adianta nada você estabilizar o paciente, colocar a pressão 12/8, saturando bem e passar o plantão sem o tratamento da causa do choque. Não adianta. Ele pode até passar o plantão, mas se você não tratar a TEP, se não tratar a sepse ou qualquer outra causa de choque que nós vamos discutir nos outros slides posteriores, o paciente vai falecer. E é questão de tempo. Pode não acontecer no seu plantão, mas vai acontecer, tá? Então daí a importância do diagnóstico e tratamento o mais rápido possível. Então quais são os sinais? Quando eu vou suspeitar que o paciente está com choque? Então ele vai ter alterações de sinais vitais que consistem em taquicardia, frequência cardíaca maior que 100, taquipneia, frequência respiratória maior que 20 ou 24, alteração do nível de consciência, então ele vai começar de ficando confuso, agitado, até obnubilado, sonolento, obnubilado, finalmente comatoso, tá? Então, o choque vai levar a essas alterações. Quanto mais grave é o choque, maior a alteração do nível de consciência, oligura, pulsos finos e taquicárdicos, hipotensão. Só tem que tomar um cuidado que nem todo paciente hipotenso está chocado, assim como o contrário também é verdadeiro. Nem todo paciente normotenso, até hipertenso, não está chocado, tá? Claro que é uma exceção à regra, mas pode acontecer. Então, o paciente pode estar com pressão 14/9, mas quando você vai ver, ele está taquicárdico, taquipneico, oligúrico. Então, você tem que suspeitar de choque. Assim como o paciente pode estar com pressão lá de 8/5, por exemplo, e ser pela doença de base. Ele tem CC, uma cirrose, até mulher em idade fértil, gestante. Às vezes ele é cronicamente hipotenso e não está havendo uma falência circulatória, tá? Claro que essas duas situações são exceções, igual eu falei, mas nem sempre o paciente chocado está hipotenso e o contrário também. É importante a gente fazer o julgamento clínico para diferenciar esse contexto que eu falei, tá? Tempo de enchimento capilar prolongado, você vai apertar o leito ungueal por cerca de 10 segundos,
soltar rapidamente e ver se a ponta do dígito do dedo vai ter uma perfusão em mais de 3 segundos. Se estiver lenta o suficiente para perfundir, ficar vermelho por mais de 3 segundos, esperar mais que 3 segundos, o paciente está com tempo de enchimento capilar prolongado, a pele costuma estar fria e pegajosa, vai haver cianose de extremidades também, pode haver, e até pode acontecer o que a gente chama de livedo de hipostase, uma pele mármore, mas esses são os casos mais profundos de choque, inclusive costuma ser mau prognóstico, tá? Então, qualquer conjunto dessas alterações, ou uma ou duas dessas alterações de dados vitais, a gente tem que pensar que o paciente pode estar chocado, tá? Lembre-se sempre, então, uma, duas ou um conjunto dessas alterações, sempre pensem em choque e descartem ou confirmem isso. E se confirmar, começar a estabilização, diagnóstico, tratamento, igual eu falei nos slides anteriores, tá? Então, continuando. A primeira coisa a se fazer com um paciente com suspeita ou com choque. Vocês vão deixar vias aéreas pérvias, chin lift, jaw thrust, aspirar vias aéreas, são as medidas menos invasivas, digamos assim, e eficazes, tá? Você vai monitorar ECG contínuo e oximetria de pulso. Paciente grave com choque tem que estar monitorado continuamente, tá? E obter 2 acessos intravenosos calibrosos anticubitais, tá? Então, Gelco 14, 16 ou 18, anticubitais. Então, sempre façam isso. Enquanto você está deixando a via aérea pérvia, MOV, que é monitor, oxigênio, oximetria e 2 acessos calibrosos. Continuando, você vai providenciar a oxigenação, já que uma hipóxia, uma hipoxemia devido à insuficiência respiratória, dispneia, taquipneia, ela pode levar o paciente ao óbito antes que o próprio choque. Então, conforme a gravidade da insuficiência respiratória que esse paciente, ele vai ter pelo menos a leve, um paciente chocado quase sempre tem pelo menos insuficiência respiratória leve, você vai dar cateter nasal de 1 a 5 litros. Se isso não for suficiente, máscara de alto fluxo de 5 a 15. Se a insuficiência respiratória já é moderada, severa, você já passa para máscara de alto fluxo de cara, tá? Você não vai no catéter. Ventilação não invasiva, principalmente em DPLC exacerbado e edema agudo de pulmão. Os outros casos não tem tanto benefício. Catéter nasal de alto fluxo, o KNAF, até seria melhor que a máscara de alto fluxo, mas infelizmente é um aparelho caro, pouco disponível, então a gente não vai ter em muitas instituições, tá? E, se nada disso adiantou, a gente tem que proceder com a intubação da traqueal e ventilação mecânica. Então é isso, sempre estabilizem a letra B, o briefing, tá? A parte respiratória, através de uma dessas ações, uma dessas condutas. Seguindo, você vai para a letra C, se o paciente estiver chocado, hipotenso ou não, mas quase sempre hipotenso, você vai proceder com a reposição volêmica, 500 a 1000 ml de ringue lactato ou soro fisiológico. A gente prefere, a maioria das vezes, as soluções balanceadas, que é o ringue lactato, tá? E se não responder, você vai abrir mão, lançar mão dos vasopressores inotrópicos, tá? Então, liga na bomba de fusão. A primeira que a gente sempre costuma começar é a noradrenalina, tá? Se o paciente tiver uma disfunção cardíaca associada ou isolada, você vai associar com dobutamina, tá bom? Nos choques refratários, que a nora não é suficiente ou tem que usar altas doses de noradrenalina, você vai lançar mão da vasopressina. E um quarto vasopressor seria a adrenalina, mas por causar muita vasoconstrição periférica e tecidual, a gente utiliza na nossa prática muito pouco, embora na literatura tem sim que a adrenalina pode ser muito bem a terceira ou quarta opção para vasopressor, tá bom? Então é basicamente isso. Com reposição volêmica e esses vasopressores, eu vou conseguir estabilizar a pressão. Então, imagina, a pressão está lá 4/2, você vai aumentando esse conjunto, ou um só desses vasopressores, que costuma ser a noradrenalina, a primeira, até a pressão ficar maior que 90/60 e a arterial média maior que 65, aí você consegue a estabilização, tá? Isso tem que ser feito antes da anamnese, exame físico e exame complementar, porque nem vai dar tempo. Se o paciente estiver lá, PA inaudível ou pressão baixa, 4/2, 5/4, e se não estabilizar, não dá tempo de fazer anamnese, exame físico, até você pedir o exame complementar, o paciente já complicou e evoluiu com óbito, tá? Então é muito importante a gente estabilizar dessas maneiras, tá? Em seguida, eu estabilizei o A, o B e o C, agora eu vou para o D, que é disability.
Então, escala de Glasgow, se ela tiver 8 ou menos, sempre faça glicemia, porque hipoglicemia é uma coisa muito comum na prática clínica de pacientes graves e tratem hipoglicemia, que o paciente costuma acordar, tá? Se a causa do coma foi hipoglicemia, claro, tá? E vai avaliar as pupilas também. Se as pupilas estiverem anisocóricas, presumam que existe uma hipertensão cerebral e vocês vão usar o manitol. O salgadão, que é o NaCl a 3% ou 7,5%, seria o ideal, só que a gente não tem rapidamente disponível. Então, muitas vezes a gente usa o manitol porque tem no carrinho de emergência, da maioria ou de quase todos os hospitais, e a gente consegue controlar, pelo menos por um tempo limitado, temporário, mas consegue melhorar a hipertensão intracraniana, tá? E claro, gente, se o Glasgow for 8 ou menos e não for uma causa rapidamente reversível, como hipoglicemia, a gente tem que proceder com a via aérea definitiva, entubando o paciente em coma, em Glasgow 8 ou menos, para proteção de via aérea. Em seguida, eu estabilizei o paciente. Claro que eu vou fazer exposição, mas o A, o B, o C e o D estão estáveis. Isso significa que o paciente provavelmente não vai ter uma parada cardíaca nos próximos minutos a horas, e agora dá tempo de eu proceder com a anamnese. Então chamo a família, eventualmente até o próprio paciente, faço a anamnese, o exame físico, tá? Isso vai guiar a gente em descobrir a causa do choque e começar o tratamento. Então, tem algumas causas que a gente vai notar ou suspeitar de cara, tá? E é essencial um tratamento rápido. Mas costumam ser muito clássicas. Raramente essas 4 ou 5 doenças que na apresentação clínica eu já consigo identificar vão ser de forma atípica que eu não consigo fazer um diagnóstico. Uma delas é a anafilaxia, tá? Então o paciente está com rouquidão, estridor, angioedema, urticária, hipotensão, claro, é um paciente chocado, paciente muitas vezes alérgico, saiba que é anafilaxia, tá? Então você não vai ficar pedindo exame, não faz sentido eu pedir triptase e histamina para fazer um diagnóstico desse, porque já está clássico. Eu tenho 4 ou 5 sinais que demonstram isso, o paciente está chocado. Rouquidão, angioedema, estridor, é isso, não tem dúvida. E façam rapidamente a adrenalina, tá? 0,3 mg intramuscular. É o principal, pode repetir até 15 em 15 minutos, até 3 vezes. Na quarta eu já costumo fazer adrenalina venosa contínua, mas a maioria das vezes, um caso desse, uma dose de 0,3 mg de adrenalina é o suficiente para estabilizar o paciente, tá? E o diagnóstico tem que ser rápido, o tratamento rápido também, tá? E não costuma haver tanta dificuldade diagnóstica. É claro que tem umas formas de anafilaxias que são de difícil diagnóstico, mas não é a prática, gente, não é o comum, tá? O paciente fazer só hipotensão, não apresentar mais nada e ser anafilaxia, eu vi 1, 2 casos na vida, se muito, tá? Quase sempre em contexto de anestesia. Então não é o caso nosso, tá? Que vai estar em CTI, pronto-socorro e enfermarias, tá? Então lembrar disso. Uma outra causa é que a gente sempre tem que fazer um diagnóstico precoce, um tratamento, inclusive não consigo nem estabilizar o paciente sem isso, é pneumotórax hipertensivo. Então se o paciente está lá, ataque apneico, se ausculta no B, no briefing, o muro vesicular está abolido, diminuído eventualmente, mas a maioria das vezes abolido unilateralmente, turgência de jugular, boa parte das vezes. Se o paciente tiver com choque hipovolêmico associado, não vai apresentar, mas a maioria das vezes vai ter uma turgência de jugular, desvio de traqueia, história de trauma torácico, punção central. Pense em pneumotórax e tem que fazer a toracocentese de alívio, senão não consigo estabilizar o paciente. Não adianta volume, não adianta dose alta de nora ou qualquer outro vasopressor. Se tiver pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico e o tratamento tem que ser imediato, tá? Então, assim como a anafilaxia, o reconhecimento do pneumotórax hipertensivo tem que ser no ABCDE, tá? Então você não espera anamnese, exame físico, exame complementar para fazer o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, tá? Uma outra causa rara, tá? Eu posso dizer que pneumotórax é uma causa rapidamente fatal que eu tenho que converter e tratar rapidamente. A primeira, a segunda anafilaxia e a terceira seria tamponamento cardíaco, tá? Então, claro que na minha experiência, mas a gente pode pegar a minha experiência e levar para a maioria dos hospitais gerais, tá? A não ser que seja um hospital muito especializado em cardiologia, alguma coisa assim. Mas, em geral, vai ser essa sequência. Pneumotórax, depois da anafilaxia. Terceira coisa vai ser tamponamento pericárdico. Então, ataque cardíaco, bolhas hipofonéticas, turgência de jugular também, pulso paradoxal e a tríade de Beck, tá? Então,
vou pegar o POX, o ultrassom, e ver que vai ter um tamponamento cardíaco e fazer a pericardicentese. Então tem que ser diagnosticado rapidamente durante o ABCDE, mas graças a Deus é uma condição relativamente rara, tá? Então a gente não vai ter muito contato com pacientes assim, tá? E finalmente, taquiarritmias. Então eu ouso dizer até que seria a primeira. Eu falei que pneumotórax é a primeira, mas não. Taquiarritmia é a primeira, ou bradiarritmia, vamos colocar, mas principalmente taquiarritmia, depois pneumotórax, depois anafilaxia, e só depois eu vou lembrar do tamponamento cardíaco. Mas se a taquiarritmia, o diagnóstico costuma ser fácil, tá? Então você está monitorando o paciente, a frequência está 180, 190, 200 ou mais, paciente com palpitação, dispneia, síncope, provavelmente o choque dele é causado por aquela taquiarritmia e eu vou ter que sedar, fazer uma cardioversão elétrica, mas isso já é uma outra aula, tá? Mas lembrar dessas 4 condições que durante o ABCDE, só por essa apresentação clássica, eu consigo diagnosticar e começar o tratamento. Então sempre lembre delas, tá? Nessa sequência que eu falei, do mais comum para o menos comum, tá? Repetindo, taquiarritmia, depois vai ser pneumotórax hipertensivo, anafilaxia, tamponamento cardíaco. Pessoal, agora, depois que você estabilizou o paciente e descartou essas causas que são fatais em minutos, só pela ABCDE, você vai fazer a anamnese, o exame físico, exames complementares e você vai tentar diagnosticar rapidamente a causa do choque. Vamos lá na sequência, quais são os mais comuns na nossa prática, tá? Então, o choque séptico, disparado, gente, disparado, assim, quase todos, a maioria dos casos de choque, enfermaria, CTI, pronto-socorro, choque séptico, tá? Então, muito comum, tá? Então, se não for a causa do óbito, é o evento final que leva, na cascata que leva ao óbito, então é o mais comum, tá? Segundo lugar, choque hipovolêmico não hemorrágico. Claro que se você estiver trabalhando no hospital que é referência em trauma, vai ser choque hipovolêmico hemorrágico. Mas hospital geral, de forma mais comumente, vai ter cetacidose, pancreatite, diarreia, vômito, qualquer coisa que leve a uma desidratação profusa, tá? Aí o paciente vai estar chocado por causa dela. Então é a segunda causa mais comum, tá? Terceira causa é choque hipovolêmico hemorrágico. Então, HDA, HDB, politraumatismo. Então, dependendo do hospital, vai ser a segunda ou primeira, tá? Se for um hospital de referência. No pronto-socorro acontece mais do que no CTI, mas você tem que lembrar nessa sequência. Quarto, choque cardiogênico. Síndrome coronariana aguda, um IAM com supra sem supra, uma taquiarritmia, que às vezes passou batido na ABCDE, você faz o diagnóstico depois, uma bradiarritmia, embora isso costuma ser feito na ABCDE mesmo, só com monitorização, tá? Uma ICC descompensada, então, e valvopatia, tá? Pode acontecer também gerando um choque cardiogênico. Tromboembolismo pulmonar seria a quinta causa comum na nossa experiência, tá? Em hospitais gerais. Então, se descartou na anamnese, exame físico, exame complementar, todas essas primeiras causas que a gente falou, tem que pensar em TEP, tá? E dissecção aguda de aorta, que é relativamente incomum também, tá? Acontece, mas o paciente vai ter uma dor torácica importante, irradia para dorso, uma dor que ele costuma falar que é lancinante, é um paciente hipertenso na maioria das vezes. Eu coloquei como quinto, sexto, até incomum causa que a maioria das dissecções agudas chega com um paciente hipertenso, pelo menos na primeira atendimento ali. Porque não é comum o paciente ficar em casa esperando melhorar, não, tá? Então, é uma dor tão forte que nas primeiras horas e minutos ele já procura atendimento. Mas, se chegar chocado, é uma possível causa, tá? Agora, vem as causas raras ou relativamente raras, tá? Choque neurogênico é mais no contexto mesmo de TRM, principalmente. Um traumatismo raquimedular alto, cervical, seria um politraumatismo, mas é relativamente raro, tá, gente? Uma compressão tumoral, igual eu falei, é raro, tá? A gente não pega assim na prática. Insuficiência adrenal, raro também, gente. Então, assim, os poucos casos que a gente pega em insuficiência adrenal na nossa prática, evolui com fraqueza importante, astenia, náusea, vômito, dor abdominal, tem que ser muito tardio para gerar choque, tá? Claro que pode ter uma insuficiência adrenal relativa, mas aí é por outras causas, principalmente sepse. Mas é raro, tá? Falar que eu peguei um caso de insuficiência adrenal em 20 anos de experiência, com um paciente chocado, a apresentação sendo essa, eu não me recordo, tá? Então, não é comum.
Como a mixematose e tempestade tineotóxica, eu já vi suspeita, mas eu nunca tive convicção que o choque era por causa desse quadro endócrino, tá? Então, existe. Descrito na literatura está. Mas falar que você vai encontrar isso em enfermaria, CTI, pronto-socorro, habitualmente não vai, tá? Ruptura valvar aguda também é relativamente raro, a gente não acontece. Em geral já está no CTI cardiológico, já foi submetido a alguma cirurgia. É muito incomum a gente ter um caso assim, espontâneo que chega no pronto-socorro e vai para o CTI, tá? Em geral é um pós-operatório de alguma cirurgia cardíaca, algo assim, tá? Não é comum. Pericardite constritiva também costuma se apresentar com choque, tá? Então vai ter outros sinais e sintomas até chegar a ficar chocado. Então, saber desse diagnóstico tem que saber, pessoal. Agora, falar que é comum não é, tá? Então, inclusive, pessoalmente eu considero um erro vocês de ir pensando nas primeiras causas isso, tá? Porque eu acho que é gastar tempo, energia e recurso em um diagnóstico muito improvável. Agora, esses aqui, do slide anterior que eu voltei, aí é o que acontece, é feijão com arroz todo dia, tá? Exceto secção de aorta, mas assim, você dá plantão aí um mês seguido, eu garanto assim, pronto-socorro, CTI, você vai pegar esses 5 primeiros diagnósticos aí com frequência, tá bom? Esses outros não, tá? Agora vamos lá. O que você vai deflagrar, pedir de exame laboratorial em todo paciente chocado? Isso aqui, lactato, que vai estar aumentado, então mais que 2 microgramas por decilitro, então é hiperlactatemia, acontece em caso de hipóxia celular, tá? E se for maior que 4, então a mortalidade a gente sabe que sobe, tá? O paciente tem mais risco de morrer. Hemograma tem que fazer, claro, choque hemorrágico vai ter anemia, anafilaxia vai ter eosinofilia, sepse vai ter leucocitose, tá? Ureia e creatinina, claro, porque esses pacientes chocados evoluem com muita frequência com injúria renal aguda, ainda mais se você demorar de fazer o diagnóstico, estabilizar, claro, primeiro e de fazer o diagnóstico. Potássio e sódio a gente tem que ter sempre, PCR nos casos de sepsis principalmente. Gasometria arterial vai ter uma acidose metabólica, lática, né? Por hiperprodução de lactato, por metabolismo anaeróbio, tá? Troponina e CKMB a gente vai pedir, porque principalmente no choque cardiogênico ela vai estar aumentado. É claro, gente, que troponina pode aumentar na TEP, por exemplo, pode aumentar no choque de outras causas, que é choque severo, e vai ter alguma lesão cardíaca, tá? Mas a maioria de troponina positiva, a gente pressupõe que existe um choque cardiogênico, tá? Tem que pedir PTTA, tem que pedir protromina e RNI. Na sepsis, principalmente, o paciente faz uma CIVD, coagulopatia nesse sentido, e vai ser diagnóstico, inclusive de pior prognóstico, que é considerado uma disfunção orgânica, tá? Eventualmente o paciente já tem uma coagulopatia, por isso que ele sangra, faz um choque hemorrágico, mas tem que ter, tá? E é um paciente que com frequência é submetido, paciente chocado, com frequência é submetido a procedimento invasivo, pelo menos acesso central. Então você tem que ter esse coagulograma, tá? TGO e TGP vai aumentar principalmente na sepse, tá? Transaminite, né? Então aumenta ali pela disfunção hepática, assim como a bilirrubina, tá? Aumenta na sepse, principalmente. Então tem que ter, tá? Paciente chocado não é uma causa óbvia, esses exames laboratoriais eu vou pedir, tá? Agora, dedímero, BNP e pró-BNP, eu também deveria pedir em todo paciente chocado, que eu não sei e não defini a causa ainda, tá? Então, dedímero vai aumentar principalmente na TEP, pode aumentar na sepse também, mas na TEP é mais característico, principalmente maior que 500, claro que o ponto de corte aí tem algumas variações, tá? BNP e pró-BNP no choque cardiogênico, tá? Então, se você tiver acesso e não sabe a causa do choque, depois de estabilizar, a gente vai ter que pedir todos esses exames laboratoriais que vai diagnosticar ou excluir causas de choque, etiologias de choque, tá bom? Eletro. Tem que rodar um eletro em todo paciente chocado. Não dá para ter um paciente chocado sem ter um eletro, tá? Então pode ser taquiarritmia, pode ser bradiarritmia a causa do choque. Se tiver alteração de segmento ST, vou pensar principalmente de isquemia cardíaca, síndrome coronariana aguda, supra de ST, que aí fecha o diagnóstico, né? Infarto com supra, infra de ST. Pode ter angina estável ou infarto sem supra, tá? Baixa voltagem elétrica, alternância elétrica, a gente pensa sempre em pericardite, tá? Com tamponamento cardíaco, por exemplo, tá? E S1Q3T3 é um padrão de corpo pulmonar agudo, né? Que acontece em 10% dos casos de TEP, tá? Claro que TEP com choque vai ser mais, né? Vai ser mais do que 10% dos pacientes. Se está chocado, vai ter um corpo pulmonar agudo, então tem uma chance maior de
ter um S1Q3T3, tá? Então, eletro em todo paciente chocado. É errado, tá com um paciente chocado e eu não rodar um eletro. A não ser que a causa seja muito óbvia, né? Chega um paciente lá com politraumatismo de 20 anos. Às vezes não precisa um eletro porque o politraumatismo dele mais que justifica o choque hemorrágico, tá? Só que um eletro de base, num paciente grave que vai para o CTI ou vai ficar no pronto-socorro, é importante, tem que ter, tá? Raio-X de tórax. Então, pode diagnosticar pneumonia, pneumotórax. É claro, gente, que pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico, tá? E no máximo com poucos, só que eventualmente passa batido, tá? Então, falar que eu nunca peguei, o paciente que a ausculta não estava tão alterada, quando viu o raio-x tinha um pneumotórax grande, acontece, tá? Então, vou falar que não acontece é mais literatura, é mais teoria. Então, tem que ter um raio-x. Pode ver pneumotórax, pode ver pneumonia, pode ver congestão pulmonar, se você ver, você já vai pegar leve ou parar definitivamente a reposição volêmica, tá? Pode ter alargamento mediastino, se tiver, tem que pensar em dissecção aguda de aorta, e pode ter pneumoperitônio. O paciente chega com um choque séptico lá, você nem sabe o foco, aí você vê um pneumoperitônio, então é um abdômen agudo, chama cirurgia pré-lapa, uma parotomia mesmo, tá? Exploradora. Então, o raio-x de tórax é essencial. Não existe ter paciente chocado sem o raio-x de tórax. Tem que ter. Claro, gente, que vai ser no leito, PA, porque o paciente não vai ter condição de ir lá para o setor de radiologia e ficar fazendo PA e perfil. Que raio-x do leito é AP, tá, gente? Corrigindo. Então tem que ter. E o POCUS, tá, gente? Então a gente tá usando cada vez mais. Então já é uma obrigação a gente estudar, treinar. E no paciente chocado, que eu não consigo um diagnóstico, o POCUS é essencial, tá, gente? Então aqui, você estabilizou o paciente, anamnese exame físico, deflagrou exames complementares de imagem, já pega o POCUS e corre. Então, vai ver derrame pleural, tá? Efusões pleurais, vai ver pneumotórax, tá? Vai ver também, vai ver congestão pulmonar. Então, isso aqui, na verdade, é derrame pleural e aqui, na verdade, é consolidação, tá? Então, com POCUS, rapidamente, em minutos, você consegue identificar isso. Ajuda demais a identificar a causa do choque, tá? Vai ver também avaliação, fazer avaliação qualitativa da função cardíaca, avaliação do pericárdico, então dá para você fazer isso rapidamente. Então, assim, um dos poucos casos que eu peguei de tamponamento cardíaco foi na hemodinâmica, há alguns meses atrás, quando rodou o POCUS tinha tamponamento, tá? Então, se não fosse, eu não ia fazer esse diagnóstico. Não tinha tríade de Beck, o paciente estava comatosa, parou, depois voltou, não tinha anamnese, exame físico, um paciente que chegou com suspeita de síndrome coronariana aguda e não foi feito o diagnóstico, rodou o CAT, não tinha uma obstrução importante, parou, a gente só conseguiu fazer o diagnóstico do choque causado pelo tamponamento cardíaco por causa do POCUS. Então é essencial, assim. Claro que essencial é uma palavra forte, porque boa parte dos casos eu vou conseguir fazer o diagnóstico sem o POCUS, tá? Mas esse caso específico ali ia morrer. Certamente, se não tivesse rodado o POCUS, ia morrer, tá? Então daí a importância, tá? E também você vai ver líquido livre em cavidade peritoneal, além de avaliar dilatação de veia cava inferior, ver se é fluido tolerante, compressão de veia femoral poplita, então você pode suspeitar de uma TVP aí e aumentar a possibilidade de CTEP. Então esses exames são essenciais, é a sequência que a gente precisa para identificar, manejar corretamente um paciente chocado, tá? Então muito obrigado pela atenção, até o próximo.